Queridos, pela manhã nós iniciamos a meditação na palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Colossenses. Na sua Bíblia mais antiga, pode ser que esteja escrito epístola. A palavrinha diferente que nada mais não significa carta. A palavra epístola é a palavra antiga para carta. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que se reúne na cidade de Colossos ou Colossos. Essa cidade ela era extremamente conhecida por possuir uma das maravilhas do mundo antigo, o Colosso de Rhodes. Era uma estátua gigante de um homem que ficava na entrada ali do mar, acho que de uma espécie de porto, e ele ficava com as pernas aqui, nesta posição, e a estátua erguida, enorme, muito grandiosa. Hoje você consegue ver só o pé da estátua, mas é um grande pé, então você imagina a dimensão da estátua na época. Mas nós vimos pela manhã que a igreja em Colossos não era conhecida por conta de um monumento, por conta de um grande templo, porque nós sabemos que eles não tinham, mas sim pela fé. O que mais? Vamos ver se alguém prestou atenção hoje de manhã. Esperança, amor. E o apóstolo Paulo completa dizendo que além de tudo isso, vocês conheçam a vontade de Deus e conheçam mais a Deus, e que isso, assim como já o Evangelho tem se frutificado por todo o mundo, que isso frutifique em boas obras e agradem ao Senhor. E nós paramos no versículo de número 12, e é a partir dele que nós vamos continuar. Vou pedir a alguém que leia para mim 12, 13 e 14. Pode ler. E agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Como o coro falou, aleluia. Queridos, uma igreja que ficou conhecida em toda a sua região pela sua fé, pelo amor e pela esperança, mas não era qualquer fé, não era qualquer amor e não era qualquer esperança, porque todos podem ter fé, amor e esperança. Isso é uma característica do ser humano. O ser humano que não tem fé torna-se vazio. Ele pode ter fé em si mesmo, ele pode ter fé em algum outro tipo de Deus, ele pode ter fé no acaso, ele pode ter fé na ciência, mas tem fé. Aquele que não tem amor vive só. E sem fé, então, e sem amor, ele é vazio por dentro e por fora. Então, pelo menos um pouco de amor ele deve ter, senão ele vai viver, ele está fadado a viver só, mesmo numa multidão como é a nossa cidade. E aquele que não tem esperança morre cedo, porque sempre está esperando algo, sonhando com algo, almejando algo, mesmo que não seja algo tão distante, algo próximo. Então é natural do ser humano ter essas características e essas qualidades, mas não era por isso que a igreja em Colossos era conhecida pelo apóstolo Paulo. Não é por isso que o apóstolo Paulo rendia ação de graças, orava em gratidão. Não era qualquer fé e esperança. A palavra de Deus começa a nos mostrar quem é que dirigia esta igreja. Primeiro de tudo, eles não chegaram a esta fé porque tinham. Colossos era uma cidade pagã.
O que não faltava em Colossos eram deuses. Eles não chegaram a esta fé simplesmente com aquilo que eles já tinham. Algo de novo chega para eles. E a palavra de Deus registra no versículo 12 e 13 que eles foram apresentados e foram retirados das trevas para a luz. O apóstolo Paulo faz um contraste bem claro. Todo ser humano, depois do pecado de Adão e Eva, todo ser humano, sem exceção, nasce em trevas, nasce no escuro, e a luz incomoda. Pense num bebê que está prestes a nascer. Ele ficou 9 meses, não sei em quanto tempo os olhos são formados. Não? Cadê? Não está aí? Não sei em quanto tempo os olhos são formados, mas desde que eles são formados, ele passa todo aquele período, vamos colocar ele 6 ou 7 meses, na escuridão. E quando ele nasce, tudo incomoda. O bebê não chora simplesmente porque saiu da barriga da mãe. Não, porque ele que esteve no escuro durante 6 meses recebe uma carga profunda de luz. Não só as luzes do teto, mas às vezes aquela luz do hospital lá que cega até a gente. O ar, ele era acostumado a respirar pelo cordão umbilical, não tinha nada nenhum. O ar entra pelos seus pulmões e queima. Porque nunca respirou, nunca usou os pulmões, é a primeira vez. Por isso que inclusive é importante o choro. Por isso que muitos médicos davam tapinha no pulmão, o pulmão se enche de ar. Choro é bom, pelo menos nesse caso é muito bom. E a temperatura, aquele quentinho gostoso, nós estamos no inverno, então pense no quentinho gostoso, das 6 horas da manhã, das 5 horas da manhã, ou alguns até das 4 horas da manhã da sua cama, em que você sai da sua cama, naquele piso bem quentinho, né? Só que não. Em 10 graus, 9, 8 graus. Então ele sai do ventre da mãe, das trevas. E assim é o nosso nascimento. Deus nos tira das trevas por meio de Jesus Cristo e nos põe na luz. Uma das coisas que tive a oportunidade de compartilhar essa semana no banco onde trabalho com os meus colegas ali no horário do almoço é entender o seguinte: não há obra que você possa fazer que vai te redimir, que vai abater os seus pecados. Não adianta você falar: olha, ajudei fulano de tal, risca aqui a mentira que eu contei aquele dia. Falei bem de uma pessoa, risca aquele dia que eu falei mal. Não é assim que funciona. Uma ação não traz remissão, não as nossas. Perdão só pode ser concedido daquele contra quem você cometeu o pecado. Então não adianta você ir lá e ofender o teu irmão e falar: olha, eu me arrependo, estou arrependido, não deveria ter ofendido ele. Você não está perdoado. Você tem que ir até o seu irmão, até o seu amigo e pedir perdão, e até que ele conceda o perdão, você não estará perdoado. Os homens vão se identificar agora. Sabe quando você dá aquele vacilo? Você pode chegar depois com flores, você pode chegar com chocolate, você pode chegar com uma pedra preciosa. Se a sua esposa não for interesseira, você não será
pecado perdoado. Nessas horas a esposa é igual a Deus, um coração quebrantado e contrito. É isso que eu quero. Mas o perdão dela pode não ser igual ao de Deus. Mas é nesse sentido. Perdão só pode ser dado por aquele contra quem foi cometido o pecado. E o pecado cometido contra o outro não é só contra o outro, é contra Deus. Todo pecado, mesmo que eu tenha ofendido o meu amigo, o meu irmão, mesmo que eu tenha roubado, batido, nunca é somente contra o outro, é sempre contra Deus. Por isso que no final do versículo 14, ele diz: Ele é quem nos liberta, e por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Este é o Senhor da igreja de Colossos, aquele que perdoou o pecado de toda aquela igreja. Este é o Senhor da igreja batista de Vila Matilde, aquele que perdoa todos os nossos pecados, porque infelizmente continuamos a cometê-los. E aqui agora, a partir do versículo 15, Paulo começa um hino. Algumas Bíblias vão estar aí corretamente formatadas. Você vai ver que o seu texto ele está todo, como que fala? Não é centralizado, justificado, que é aquele que vai de um lado ao outro. E de repente, em algumas versões aí das suas edições bíblicas, ele vai estar agora centralizado, significa que se inicia uma poesia. Paulo começa um dos hinos mais belos. E ele começa aqui dizendo o seguinte: Ele, Jesus Cristo, Ele é o primeiro, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho em si mesmo, a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Não ouvi nenhum amém? Nenhum um aleluia? Esperava pelo menos do coral um aleluia. Aleluia significa louvado seja Deus. Mas vamos nos aprofundar. Vamos entender melhor o que é este hino de louvor. E aí fica nosso grupo de louvor, fazendo uma propaganda. Nosso grupo de louvor, não sei se ainda continua. Mariana, vamos ver. Continua a parte de trabalho de composição? Terminaram? Então, mas tem um projeto para você aqui. Nosso grupo de louvor está trabalhando na composição de cânticos, de hinos, extraindo sempre da palavra de Deus. Então está aí uma boa oportunidade para vocês, mais uma inspiração. E aqui é um hino mesmo, um louvor mesmo. É só colocar então a métrica e a poesia e a melodia. A letra já está aí. Muito bem. Este Cristo, este Jesus que a igreja de Colossos escolheu para si,
Escolheu porque, primeiro, como diz aí, nós vamos seguindo na ordem que estão dispostos os versículos. O primeiro filho, a revelação visível de Deus. E veja que curioso, ele diz visível do Deus invisível. Isso nos traz à mente o que está lá em Hebreus capítulo 1 e o que está lá em João capítulo 1. Em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz que outrora Deus falou por meio dos profetas, mas agora Ele nos fala por meio do seu Filho. O Filho é a manifestação de Deus. Por isso que Ele é chamado de Emanuel. É uma das músicas que o coral está ensaiando para o final, para a cantada de Natal. Não é um nome comum. Emanuel significa Deus conosco. Agora, aquele Deus que era adorado por pelo menos 1500 anos, que era adorado de uma forma invisível, porque pouquíssimos tiveram a experiência de contemplá-lo, agora este Deus se torna visível na figura de um homem. Ele é colocado como o primogênito, Filho de Deus, o único de Deus, de fato. Porque o texto bíblico lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, vai dizer que nós somos aceitos, nós somos feitos filhos de Deus. É diferente. Jesus é o Filho de Deus. Nós somos adotados por meio de Jesus. E ele continua dizendo o seguinte: este não é só o Deus revelado, este é superior a todas as coisas criadas. Não há nada acima. E é importante a palavra superior para nós, como igreja, sabermos como nos portar. Não há senhores na igreja, não há donos, nem pastores, nem os pastores são donos, proprietários. A igreja em Colossos, ela era conhecida pela sua fé, pelo seu amor e pela esperança, porque o Senhor da igreja, o superior a todos, este era o único, ou único, Jesus Cristo. Mas pastor, e os presbíteros e os apóstolos? Todos servos. E o apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele diz: dos pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo se rebaixava. E é importante nós termos esse entendimento, esse senso de humildade. Porque eu, Cristiano Almeida Bernardo, eu me conheço, eu sei quais são os meus pecados. Eu sei o quanto Deus precisa me regenerar. Eu não conheço os irmãos. Então eu prefiro dizer que os irmãos são superiores a mim, porque é possível que os irmãos não tenham tantos pecados quanto eu. E assim, quando nós caminhamos em humildade, nós paramos de apontar o dedo para os outros. Gosto de uma expressão dizendo: cuidado ao apontar o dedo para alguém, porque quando você aponta o dedo para alguém, tem pelo menos 3 apontando para você. E é verdade. Uma igreja que vive em amor, como a igreja de Colossos, é uma igreja humilde, que entende os seus erros, os seus pecados e se arrepende e continua a amar a Deus e a amar ao próximo. Mas é porque tem Cristo como o superior, aquele que está acima de toda a igreja. Os pastores, os diáconos, os professores de escola bíblica, os líderes são colocados para conduzir o povo, mas estes são os que mais servem e os que têm uma cobrança maior da parte de Deus. Eles não têm um posto maior, eles têm uma responsabilidade maior.
Então tome cuidado quando você almejar sempre algo que você enxerga como superior, porque a responsabilidade sempre e sempre será maior. O diretor lá da minha empresa não faz nada. Ele é o primeiro que é mandado embora quando a empresa quebra. Ele pode começar a usar, a empresa não está vendendo bem porque aquele funcionário não está vendendo. E aí manda o funcionário embora. Aquele outro não está vendendo. E manda o outro embora. Mas continuando vendendo, é alguma coisa de errado. Então é você. Então tome cuidado quando você almejar algo que você enxerga ser superior. Almeje quando você desejar servir mais ao próximo. Aí você estará pronto. Aí realmente Deus colocará, olha, agora você está pronto para servir. E a palavra de Deus continua falando a respeito de Cristo. Por meio dele, por meio de Jesus, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes e forças e governos e autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Uma das coisas mais belas de entender isso é aqui que nós declaramos então que aqui que nós vemos então o exercício da Trindade, entendendo que sim, Jesus é o Filho de Deus, mas Ele é o próprio Deus, porque Ele estava com Deus na criação do mundo, de todas as coisas. Ele juntamente com o Pai sempre existiram, e a criação não é um ato individual de uma das pessoas da Trindade, mas é uma ação trinitária, Pai, Filho e Espírito, agindo como mundo que são um, criando todo o universo. Isso para reforçar o que nós já vimos aqui, que Ele é superior a todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive de todos os poderes. Quem assistiu recentemente um trailer, bem recente mesmo, que foi divulgado ontem, de um super-herói chamado Shazam. Os mais antigos podem conhecê-lo como Capitão Marvel. E olha que ele tem um tempinho, década de 50, um herói bem antigo. Shazam, o nome, a palavra que ele grita, no começo era Capitão Marvel e ele gritava Shazam para se transformar. Aí, como surgiu o Capitão Marvel dentro da editora, trocaram o nome. É a junção, a editora coloca como deuses, mas de personalidades dela conhecidos. O S é de Salomão, agora vamos ver se eu consigo lembrar o nome de todos. O H é de Hércules, o A é de Atlas, o Z é de Zeus, o outro A não lembro de quem é, o M também não lembro. Depois alguém me ajuda aí. Vai pesquisar lá depois, não é muito importante isso. Mas é a junção de vários heróis e alguns deuses da mitologia. Então, o que faz deste jovem é sempre uma criança, o Shazam, super poderoso, tão poderoso quanto o super-homem, e ainda com poderes mágicos. Mas mesmo tendo todo este poder, ele não chegaria aos pés de quem é Jesus Cristo. No nome dele, eles não ousaram colocar um J. Aí seria demais. Aí também ele não perderia para inimigo nenhum. Aí não ia ter graça. Até porque não teria fraquezas. Não há quem supere o poder de Cristo. Por isso que esta igreja em Colossos tinha fé em Jesus. Dá para compreender isso? Dá para ver em quem você está depositando a sua fé? O ser em quem você confia a sua vida e após a sua vida é o Criador de todo o universo. A palavra de Deus continua dizendo aqui: antes de tudo ele já existia, versículo 17, e por estarem unidas as coisas a ele,
todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. O Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo, não é só quem criou todas as coisas. Isso é realmente uma coisa divina. Porque se você começar a estudar um pouquinho de mitologia, seja de qualquer uma que você consiga pesquisar, seja nórdica, grega, egípcia, que são as mais conhecidas, hindu, budista e assim por diante, qualquer mitologia, na maioria das vezes há um ser criador, mas nunca este ser criador é também o sustentador. Na mitologia grega, quem traz o dia é Apolo, não é Zeus que criou todos os seres humanos. Quem é responsável pela fertilidade e pelo alimento é Artemis. Quem é responsável pelo amor é Afrodite. Quem é responsável pelos mares é Plutão, Netuno ou Poseidon. Percebe que o ser humano tem capacidade para entender o poder, que todo o poder pode ser concentrado em um único ser. Você pode viajar o mundo, você vai ver que sempre há um panteão de deuses. Só existe uma origem, e todas se originam do mesmo povo, de um único povo que assume que só existe um Deus. E daí então surgem as três maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. São as únicas três religiões que têm apenas um único Deus. Porque também vieram de uma mesma família, vieram os três de Abraão. Porque isso não veio do homem. E aqui é uma das preciosidades que nós vemos, quando ali no versículo 13, 12 e 13, é dito que nós, então, entramos para o reino da luz. Isso nos faz lembrar, ali de Isaías capítulo 9, verso 2, também lido, também citado em Mateus 4,16, o povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz. Isso é remetido à mensagem de Jesus Cristo, ali no momento que ele está em Cafarnaum. E o próprio profeta Isaías faz menção também ao nascimento de Jesus Cristo. É somente a luz de Cristo que desce, ilumina os homens, ilumina o ser humano, é que pode trazer clareza. É só assim que a gente consegue compreender. Entenda isso, meu irmão. Se Deus não se revelasse a nós, se Ele não falasse lá com Noé, lá com Abraão, Moisés e assim por diante, e não se revelasse na pessoa de Jesus Cristo, jamais teríamos esta firmeza de fé que a igreja de Colossos tinha. Seríamos volúveis. E aquilo que nos impressionasse mais é para onde nós iríamos. E a palavra de Deus começa a dizer o seguinte, até o versículo 17: olha, então é este Cristo, é este Deus, este Cristo, este Deus, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. E Ele é quem dá vida à igreja. Não existe igreja sem Cristo. A palavra igreja, ela até já era utilizada, uma palavra grega chamada eclésia ou eclesia, que significa enviados para fora. Era quando uma assembleia era convocada para sair de fora de suas casas para decidir algo ali na cidade. Então, uma espécie de Câmara dos Vereadores, mas ali com toda a cidade participando.
E a igreja de Cristo, ela é chamada para fora de suas casas, dos seus lares, para propagar as boas novas, o Evangelho de Cristo, que é chegar-nos, o reino de Deus, que a luz que ilumina as trevas agora brilha para todos os seres humanos. É Ele que permite que esta igreja esteja viva agora não precisa me ajudar, 68 anos, acertei? Não vai completar 68. É isso mesmo? Eu nem 1951, 67. Vamos completar 67 anos. Não é à toa. Percebam que há muitas igrejas que abrem e fecham. Porque essas igrejas não são de Jesus? Não. Pode ser que elas tenham iniciado com Cristo, mas muitas vezes perdem o foco, esquecem que é o Senhor da igreja, surgem donos de igreja, tiram o Senhor da onde Ele deveria estar, do local onde Ele deveria estar. E olha, você ter ali o Senhor de todo o universo, o Todo-Poderoso, para colocar um pobre coitado, que nem um truque de mágica sabe fazer, é desperdiçar muito da sua fé, do seu tempo. Tome cuidado, meus irmãos, quando você olhar para os líderes da sua igreja, olhe como o apóstolo Paulo declara, que eles devem ser exemplo, que eles devem temer a Deus. Ali em 1 Timóteo capítulo 3, você vê o que Deus exige do bispo e do diácono, do pastor e do diácono. Mas não busque o semideus. Não vá dentro de uma igreja buscando poder, porque o poder não está na igreja, o poder está no seu Cristo. E aonde Cristo for adorado, aonde sua igreja se reunir, Ele manifesta o seu poder. Ele continua dizendo no verso 18: Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente Ele tivesse o primeiro lugar, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Uma das coisas mais belas dessa afirmação é que Jesus é o primeiro a ganhar a vida, a ressuscitar-se. E o simbolismo da ressurreição de Cristo nos traz duas maravilhas. Então, todos tinham fé em algo. Os nórdicos, depois de um tempo, e a fé ali do povo nórdico era uma fé difícil, porque eles creem ali no chamado Ragnarok. Para quem viu ali um filme da Marvel sobre o Thor, que é o crepúsculo, o fim dos deuses. A mitologia nórdica prega que um dia todos os deuses morreriam. E quando essas crenças começaram a vir, para eles então todos os deuses já estavam mortos. E até alguns capítulos, alguns versículos do livro de Atos, este é o mesmo destino do Cristo dos apóstolos. Até que Jesus, aonde eles achavam que estava morto, surge no meio deles e diz: paz seja convosco. Isso não em Atos, isso aqui em João. E agora algo novo surge. Fé eles tinham, amor eles tinham, aprenderam a ter e estavam exercendo. Agora surge a esperança. A importância de declarar que Jesus Cristo é o primeiro ressurreto é, primeiro, meu Deus não está morto. O Deus da Igreja Batista de Vila Matilde não é um Deus morto. Não morreu com um povo. Não foi disperso porque
seu povo foi disperso. Ele vive, ele é o cabeça da igreja, é ele que dá vida à igreja, por isso que ela persiste por mais de 2000 anos. Este é o Deus que guia a igreja em Colossos. Este é o Deus que nós estamos aprendendo a seguir na Igreja Batista de Vila Matilde. E por ainda tão belo quanto dizer que Jesus Cristo é o ressurreto, e a beleza de você ver ali a partir do versículo 8 do capítulo 1 de Atos, é que depois que ele envia, dizendo que os discípulos, os apóstolos, os discípulos seriam testemunhas em toda a terra, ele ascende aos céus, ele sobe aos céus vivo, demonstrando o seguinte: eu morri, mas vivo, e em mim vocês também viverão. Quando é pregado na igreja que nós teremos a ressurreição dos mortos, não é qualquer ressurreição, não é que daqui, não sei, a 1000 anos, ou a 50 anos, ou a 100 anos, não sabemos quando isso vai acontecer, que as pessoas vão sair dos seus túmulos, ou então aquele que foi cremado vai se juntar todo o pó. Não, a ressurreição que é pregada na palavra de Deus é o dia em que a trombeta tocar, todos estarão ali reunidos no céu com um corpo incorruptível, que não sente dor, que não vê mais a morte, que não tem as trevas. Eu diria que é um terceiro nascimento. Essa é entendendo? Primeiro nascimento, que todos aqui presenciaram. Não tem ninguém aqui que não teve um primeiro nascimento, senão não daria aqui. O segundo nascimento é aquele que nasce em Cristo Jesus. E aí o terceiro, eu posso até estar falando bobagem aqui, mas é porque agora você não terá mais este corpo que sofre, ainda bem que não dura, que fica doente, que peca. Não teremos mais isso. Essa é a esperança da igreja de Colossos. É por isso que o apóstolo Paulo agradece a Deus por essa igreja. Fala, olha, essa igreja persiste na adversidade porque tem esperança num Deus vivo e sabe que quando fechar os olhos aqui, estará com este Deus nos céus. Essa é a esperança que firma a igreja. E é verdade o que diz a música para nós: quem espera sempre alcança. É verdade, para nós sim, porque eu não espero nas minhas capacidades. Eu espero um dia falar 3 línguas. 3 não, 5 línguas. Mas isso vai depender da minha capacidade, do meu treinamento, do meu estudo. Esperar em Deus é certeza de vitória, porque não há dúvida de suas capacidades e do seu poder. É diferente esse tipo de esperança, é a esperança que vale a pena. E o apóstolo Paulo continua então a dizer, portanto, versículo 20, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como nos céus. Ah, que verdade maravilhosa! Aqui é o arremate final, para entendermos que não é segundo aquilo que a gente faz. Só se chega a Deus, só se ganha aos céus por meio de Cristo Jesus, por meio da sua morte. Não há esforço humano ou sobre-humano que compense, que
dele o direito de receber o céu. Não tem. Não é possível. Por isso Deus então se faz homem na pessoa de Jesus, se sacrifica como deveria ser feito, e só por Ele poderia ser feito, e é por meio dele que nós somos salvos. E depois de tudo isso, o apóstolo Paulo diz aqui o que acontece conosco. Versículo 21 diz o seguinte: antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Então não tem escapatória, porque você já com certeza ouviu, se já não pensou, fala: não, eu não sou uma pessoa má, eu não desejo mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu só quero aqui trabalhar aqui o que é meu e tudo mais. Com certeza você já ouviu, já pensou isso. Só que o que a palavra de Deus diz é que se você já pensou em algo mal, e desculpe, dessa daí eu duvido, que nada de mal tenha passado na mente de qualquer ser humano. Este, por só pensar em algo mal, em geral, já que pensou, acaba fazendo, este já se torna inimigo de Deus. Mas agora não só salvo, não só habitante do reino da luz, habitante do reino dos céus, mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. É um negócio maravilhoso de se pensar. Aquele que entrega a vida a Jesus Cristo, ele não é justificado pelo que ele vai começar a fazer. Então, porque agora eu entreguei a vida a Jesus, eu vou começar a vir à igreja, eu vou cantar aqui em cima, eu vou pregar aqui no culto, eu vou servir ali na recepção, no som, eu vou dar oferta a missionários, eu vou para o campo. Não, tudo isso é reflexo de uma vida com Cristo. Mas a remissão, a limpeza, a purificação, ela vem de Jesus. E ela só vem por Jesus. É por isso, é para isso que a igreja vive. Uma igreja que não coloca o seu Senhor como aquele que é o cabeça. Uma igreja que não busca do seu Senhor a remissão dos seus pecados. Uma igreja que não vive em humildade, dizendo: só o Senhor é que pode perdoar pecados. Só Jesus Cristo é Deus. Ele pode usar tudo e todos conforme a tua vontade. Se a igreja não entende isso, não é uma igreja vivendo o Evangelho de Cristo. Não é uma igreja ao qual Paulo escreveria a carta dizendo: eu agradeço a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm um amor profundo num Cristo que vocês conhecem de verdade, aprenderam com Ele a amar, porque vocês depositam a sua fé com profundidade nesse Jesus, e porque vocês não se abalam, porque a sua esperança está voltada neste Cristo. Uma igreja que não tem este Jesus desta forma, ela não será vista pelo apóstolo Paulo ou qualquer outro como a igreja de Cristo aqui na terra. Essa igreja não vai impactar o mundo. Essa igreja não vai mudar o mundo, porque aquele que muda o mundo não é o seu Senhor. Querida igreja de Batista de Vila Matilde, quer mudar o mundo, quer mudar os 645 municípios, tenha Jesus Cristo como o seu Senhor.
autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Se a você que ainda não tem essa certeza de declarar que este Jesus é o Senhor e o consumador, o autor da sua fé, você pode fazer essa oração comigo neste momento. Fechem os olhos, eu peço que toda a igreja esteja orando neste momento. Pai, eu entendi a minha mensagem. Eu entendi que só por meio de Jesus Cristo é que eu recebo o perdão dos meus pecados. Por isso eu me arrependo deles. Eu entendi que é só por meio de Jesus que eu recebo o céu que o Senhor preparou. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Seja o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém.